perguntas, no caso, porque são duas. Causa indígena. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do chamado marco temporal, que é uma tese conservadora que, se vier a ser admitida pela Corte, na prática vai significar dificultar a criação de novas reservas indígenas. Em cima disso, duas perguntas. O que você acha que o Supremo decidirá e qual seria particularmente o voto do ministro Cristiano Zanin, ele que foi indicado pelo presidente Lula e até agora, em vários julgamentos, tem adotado posições conservadoras? Nós estamos todos aqui torcendo, né? Já que a Suprema Corte do STF tem toda a moral do mundo e autoridade, e não cabe a nós, e é muito difícil influenciá-los. Então, nós estamos na torcida. É óbvio que o marco temporal é uma questão histórica. Seria uma vergonha para todo o povo brasileiro se a Corte tomasse alguma decisão contra os povos indígenas. Essa invencionice de um procurador lá de Santa Catarina, que acionou o STF, é uma vergonha. Inclusive, aquele povo Xoclen, há muito tempo atrás, eu li um livro de um antropólogo da Universidade Federal de Santa Catarina, e o livro denunciava que até a Segunda Guerra Mundial, naquela região de Blumenau e Iborama, onde tinham as reservas, ainda eram contratados mateiros, como eles chamavam, para matar os povos Xoclen, e a prova eles tinham que trazer as orelhas das pessoas que eles assassinavam. E eu vi uma foto nesse livro de um saco de orelha na frente da prefeitura de Blumenau. Isso era lá por 1945. Ou seja, uma vergonha. É esse povo que agora está se reivindicando uma área lá, que inclusive é pouco útil para a agricultura, é área pública do estado de Santa Catarina, e um procurador, certamente com vocação fascista, entrou no STF para impedir que os Xoclen retomem essa área. Então, já na origem do processo, é um absurdo o que está acontecendo com os Xoclen. Algum dia, as autoridades de Santa Catarina terão que reparar esse crime histórico que cometeram contra eles. Logo aí, não foi do século XVI ou XVII, foi do século XX que mataram os Xoclen em Santa Catarina e sobrou meia dúzia lá para contar a história. E graças a esse antropólogo já falecido, eu tenho por aí o livro dele, mas é fantástico a denúncia que ele fez em relação aos povos Xoclen. Se vocês entrarem no Google e colocar antropólogo da UFSC e povo Xoclen, certamente vão localizar lá o livro dele, que foi editado, inclusive, pela universidade. Portanto, estamos todos torcendo para que o STF não cometa essa besteira. Mas, se nós estivéssemos na escola e fazendo bookmark pelo resultado, aposto em 7-3 a favor dos povos indígenas. Não? Porque já há 2 votos favoráveis, inclusive do relator. Não? Então, eu acho que a maioria dos ministros vão seguir os votos que já houve, e há 3 ministros que eu não espero muito. Não vou citá-los para amanhã depois não ter que morder a língua. Né? E espero, já que você me provocou, que o ministro Zanin honre a confiança que o presidente Lula deu a ele. Ele foi colocado lá não para proteger os interesses do capital, é para proteger os interesses do povo brasileiro, que está escrito na Constituição. Não? E os povos indígenas têm direito aos seus territórios, é o que está na Constituição. Ninguém perguntou em que anos eles nasceram, nem aonde que eles moravam. Mas está claro que todos os territórios indígenas devem ser entregues aos povos indígenas, até porque a maioria da população não sabe. Mas um território indígena não é do índio, não é propriedade daquela nação, daquele povo.
Um território indígena, pela Constituição brasileira, pertence à União, à nação toda, a nós todos que estamos aqui. Os povos que ocupam aquele determinado território chamado de reserva, eles são apenas zeladores, não é? Zeladores, de maneiras que espero que o resultado da quarta-feira seja amplamente favorável aos povos indígenas. Assim como acho que o presidente Lula já comentou em alguma coletiva que aquela lei que está lá no Senado, que também é de iniciativa dos latifundiários, se porventura, Deus nos livre, o Senado cometer essa besteira de aprovar aquela lei do marco temporal, certamente o presidente Lula vai vetá-la, como ele já se comprometeu. Então, é isso que eu espero do marco temporal. A segunda pergunta é sobre um outro tema, um tema que diz respeito mais diretamente ao MST, inclusive diz respeito a essa CPI do MST. Esta semana deve ser a última semana de trabalhos da comissão. O relatório final dela deve ser apresentado na semana que vem. Mas, apesar disso, nós vimos hoje, duas propostas de requerimento apresentadas à CPI. Uma delas pretende quebrar os seus sigilos fiscal, bancário e telecomunicacional. É uma proposta do deputado Kim Kataguiri, que ele é vice-presidente da comissão. E o relator Ricardo Salles propôs quebrar o sigilo também de uma associação chamada Abropor, ou Abropor, não sei como é que se pronuncia exatamente. Gostaria de saber como o senhor recebe esses movimentos finais da CPI aí, que investe na linha financeira, digamos assim, contra você e contra o MST. Sobre a CPI, claro, a CPI termina dia 14 de setembro. Então, eles têm aí 2, 3 semanas para ainda provocar factoides. Não? O deputado Kim me provocou lá durante a audiência e disse: você autoriza quebra de sigilo fiscal e não sei o que do teu nome? Não? E eu disse na cara dele: eu não cometi nenhum crime, não há nenhum desvio de recurso público, nunca manuseei finança nenhuma, nem aqui de casa quem manda é a mulher, como diz outro. Não? De maneiras que não há motivo nenhum para ficar imaginando quebrar sigilo, etc. e tal. Até porque, recentemente, o ano passado, um dos advogados aí dos ruralistas entrou com uma ação contra mim por uma ocupação que houve, não sei aonde, em Mato Grosso do Sul, e o juiz mandou bloquear minha conta bancária. E aí bloqueou. Aí encontraram lá na conta bancária R$ 3.400. Ridículo, né? Para pagar possíveis danos que houve na área. Então, eu acho que isso aí é uma maneira, inclusive, do Kim tentar se recompor com sua base, porque eu soube que houve muita repercussão negativa entre os seguidores dele, porque ele não teve coragem de fazer o verdadeiro debate sobre os problemas brasileiros, sobre o futuro do Brasil, sobre a realidade agrária. Então, ele não teve coragem de fazer as perguntas lá da audiência, pagou mico, porque em determinadas situações eu pedi para ele: anota aí, Kim, tu que é jovem, tu ainda tem tempo para aprender. E isso viralizou nas redes. Então, eu acho que é uma forma dele se vingar e agora pedir para a CPI fazer essa quebra de sigilo, que é uma besteira. Eu imagino que já foram mudados os deputados na CPI e agora o governo tem maioria e esse tipo de iniciativa certamente não vai passar. Assim como o relatório já está pronto desde a segunda semana que começou. O Salles, com a equipe dele, já fez um relatório, que é um relatório tentando incriminar a reforma agrária, o governo. Tem nada a ver com pesquisa ou com contraditório. Eles nunca ouviram nenhum contraditório lá. De maneiras que eu espero que, inclusive, essa nova maioria que se formou na CPI, com novos indicados, derrubem o relatório do Salles
e que os deputados que apoiam o governo aprovem um outro relatório condizente com a realidade agrária e com a necessidade de reforma agrária no Brasil. Grande abraço, André.